Graça e paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Segunda parte aí do nosso estudo aí de o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E dando uma outra ressalva aqui, que eu falei que eu vou escandalizar muitas pessoas, é o seguinte, é, muita gente não entende isso daqui. É, existe três deuses em um único Deus, certo? Mas como entender isso? Yeshua, que todos conhecem como Jesus Cristo, não, ele é o Deus Filho. Ele não é o Criador. Tudo que foi feito no mundo foi feito por meio de Cristo, porque é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, tá? Certo? Cristo não foi criado, ele sempre existiu. Era o Verbo e o Verbo era Deus e estava com Deus. Por quê? As pessoas não entendem isso. Tanto é que teve a oração que Yeshua estava orando para o Pai. Aí muitos ficam perguntando, como é que ele está orando para ele mesmo? Se ele estava nos céus, Deus estava no céu e ele orando daqui da terra para ele mesmo que estava aqui. E muitos não entendem isso, né? Porque, como diz a música do Renato Russo, como o mesmo Deus ao mesmo tempo pode ser três. Esse mesmo Deus ao mesmo tempo pode ser três. Porque é assim, ó, isso se entende assim. Existe Deus Pai, Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach, que significa Salvador, salvação, certo? Que Deus Filho, ele é o Deus Filho, mas ele não é o Deus Pai. Só que por que ele fala que ele e o Pai são um? Entenda, porque ele veio da mesma natureza, da mesma essência, entendeu? Aí vem Deus Pai, que está no céu em espírito, que o Pai é espírito, e Deus Filho, que se fez carne e habitou na figura de Yeshua, na terra do Salvador, e o seu Espírito que nos reveste de poder, quando Cristo soprou no dia de Pentecostes o Espírito Santo, e todo aquele que crê na obra de Cristo na cruz, que ele veio para dar sua vida por nós, pagar o nosso pecado, cumprir a lei do Antigo Testamento no nosso lugar, e estabelecer a nova aliança, e ressuscitou ao terceiro dia, e carne e osso está intercedendo por nós, lá no céu, à direita do Pai. Se ele está à direita do Pai, é porque ele não é o Pai. Entendeu? Como que ele pode estar à direita dele mesmo? Entendeu? Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que eles vêm da mesma substância, da mesma essência. Por isso que tem o Pai terreno e o Pai celeste. Por isso que todo aquele que crê em Cristo, Cristo fala que se torna um com ele e com o Pai. Por isso que tem o casamento terreno. É uma figura. Porque quando fala assim, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por isso que não pode ter traição. Você não pode fazer carne fora da aliança com a sua companheira. Porque a aliança com Deus é a figura da aliança com a sua companheira. Entendeu? Então, todos aqueles que são igreja de Deus, que são membros do corpo de Cristo, que entregou a vida para Cristo, formam a igreja e se torna um com o Pai e com o Filho. Entendeu? Porque aí você faz parte da mesma natureza divina que o Pai. Você volta a recuperar a sua imagem e semelhança que você tinha perdido no jardim do Éden por causa do pecado de Adão e Eva. O inimigo tinha feito a nossa semelhança, que era com o Pai, transformou em semelhança ao mundo, a imagem dele, do inimigo. E Deus, por meio de Cristo, enviou Cristo para voltar a nos resgatar da garra do maligno, para a luz de Cristo, para nos tornar semelhante à imagem do Pai de novo. Entendeu? É isso que eu vim esclarecer. Eu sei que muitos não vão concordar, estão escandalizados, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Só que a religião distorce na mente da pessoa. Entendeu? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. O estudo de blasfêmia com o Espírito Santo. Vamos lá. Porque é igual blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é só falar coisa contrária ao Espírito ou atribuir obra do maligno ao Espírito Santo ou obra que é de Deus e atribuir o maligno. É também você não querer aceitar a graça, você não se converter. Isso também é pecado contra o Espírito Santo, que você não vai ser salvo. Você nega a cruz de Cristo, você não é salvo.
Então, logo você está blasfemando o Espírito. A ação do Espírito Santo na conversão na sua pessoa. Há uma nova parábola que revela mais profundamente o mistério de seu ministério. Outra guerra. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Como pode alguém entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, se primeiro não amarrar o homem forte? Quem não é comigo é contra mim. Aqui, Jesus incentiva seus ouvintes a pensar cuidadosamente sobre o que acabaram de ver. Ele diz as seguintes palavras aos ouvintes: pensem, se os demônios tremem diante de mim e fogem só com a minha palavra, então talvez Deus já tenha voltado a Sião e esteja entre vocês. Todo judeu sabia que o Espírito de Deus estava ativo na criação do nosso mundo. Aqui é mais ensinamento. Como se expulsar demônio. Não é só você falar, sai dele em nome de Jesus Cristo. Isso também. Mas não é só isso. Com a autoridade que Cristo e Yeshua nos deu. É você pregar a palavra para uma pessoa que não crê em Jesus. Aí, quando ela não crê em Jesus, ela crê no que o mundo ensina, correto? E nos ensinamentos do mundo. Logo, o ensinamento do mundo é contrário à palavra de Deus. Logo, mesmo que a pessoa não estribuche, que nem era no Antigo Testamento, ou que nem era na época de Cristo, a pessoa está possuída por demônio, porque ela está possuída por mentira, por ensino mentiroso. Então isso é um espírito de engano, de demônio. Então quando você prega a palavra e ela crê, o espírito sai da pessoa, aí entra o Espírito Santo. Entendeu? Então isso é expulsar demônio. Você pregar a palavra, o evangelho, se a pessoa crê, você já conseguiu expulsar o demônio da pessoa. E eu falo isso e as pessoas zombam. Acham que não tem nada a ver, que é só falar assim, sai em nome de Jesus. Eu já ouvi falar isso e não saiu o demônio. Às vezes sai, mas nem sempre. Entendeu? E outra, e para você expulsar demônio, você não pode estar cheio de soberba, de arrogância, quem é o melhor, com divisões e com disputa. Às vezes, o que as igrejas faz lá, irmãos, a igreja de pedra, sai em nome de Jesus, aquilo lá é encenação. Entendeu? Aquilo lá não é nem demônio. A pessoa paga para uma pessoa falar que está endemoniada para enganar os que estão lá e eles serem manipulados. Entendeu? Só que as pessoas não têm discernimento de espírito e acredita em tudo que vê. Não vai ver na Bíblia o que significa, não vai estudar a fundo, não vai estudar as histórias para não ser enganado. Porque é mais fácil você acreditar na ilusão do que na verdade. A verdade dói. Ninguém quer destruir a ilusão do que ela crê. Eles pensavam no Espírito como o sopro do Todo-Poderoso, sua presença próxima e seu poder criativo. Portanto, as palavras de Jesus só podem significar uma coisa. Então, quando a pessoa resiste à verdade, ela tá ainda com o demônio no corpo. Não, que absurdo, eu não tenho demônio, irmão. Eu tinha demônio no corpo, porque eu não cria na verdade. Eu cria numa mentira que me contaram desde que eu entrei nesse mundo aqui. Quando eu comecei a crer na palavra de Deus, o demônio saiu de mim. Entendeu? Ele não precisa estribuchar você no chão, babar, subir as paredes para se manifestar. Ele também usa a inteligência, o engano sutil. Ele se transfigura em anjo de luz para você acreditar que a mentira é verdade. Entendeu? E só que as pessoas que não percebem isso ainda tá na manipulação do inimigo. Entendeu? Aí quando você prega e a pessoa crê na palavra, aí o inimigo sai, o espírito do demônio sai dela e entra o espírito de Yeshua, do Criador. Entendeu? Que é o Espírito Santo. Como prometeu, e agora, por meu intermédio, está criando uma nova realidade diante de seus olhos, a realidade do reino dele. Algumas vezes, Jesus disse que o reino viria em um futuro próximo, mas em outro contexto, Jesus enfatiza que a autoridade de Deus já apareceu na Terra e está sendo realizada por meio do ministério do Espírito que manifesta poder nele. Jesus veio e soprou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ao ver Jesus sendo e nos obedecido por revestiu do demônios, poder do as Espírito pessoas Santo. deveriam ter percebido que o Deus de Israel estava assim. reinando sobre o mundo. O reino de Depois Deus disso, começa a partir do Messias, da primeira vinda dele. E ele se estabelecerá fisicamente quando o Yeshua voltar para julgar as nações, condenar as pessoas que fazem o mal e salvar os crentes e estabelecer o reino dele aqui na terra, um novo céus e nova terra,
onde vai habitar a justiça, e a gente vai habitar não só lá no céu, mas aqui na terra também. Nós vamos herdar a terra, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Então, uma breve Por isso que parábola. as pessoas ficam querendo só bênção terrena. Paulo fala, não pensais nas coisas da terra, pensais nas coisas que são do céu, porque a nossa cidadania é celestial. Nós estamos aqui de passagem, esse não é o nosso mundo. Gente, o cristão, o verdadeiro cristão, não tem cidadania permanente aqui. Nós somos cidadãos dos altos céus, do reino. Nós estamos aqui para aprender e para ensinar. Nós estamos aqui para abrir os olhos espirituais daqueles que ainda dormem. Entendeu? Se eles quiserem acordar. Nós estamos aqui com uma missão nesse mundo. Nós temos um propósito. Você e eu não estamos aqui à toa. Você não veio aqui só para passear no mundo. Oh, eu tô aqui. Não, você veio com um propósito definido. Só que uns aceitam esse propósito, um aceita a missão, outros não. Outros querem viver os prazeres da carne. É uma escolha de cada um. Homem forte, talvez um rei, que tem muitos bens e os esconde com segurança atrás das paredes de sua casa. Tudo estava bem até que um homem mais forte apareceu e atacou, dominou o dono da casa, amarrou-o e roubou sua propriedade. Ao fazer isso, Jesus está alegorizando dois detalhes importantes. Primeiro, ele é o Messias. Os judeus, como você se lembra, estavam esperando um guerreiro ungido que esmagaria todos os inimigos de Israel e libertaria seu povo. Aqui, Jesus mostra que ele é de fato um guerreiro que luta contra os inimigos de Israel, mas o verdadeiro inimigo não são os invasores romanos, mas o diabo e seus demônios. Exatamente. O verdadeiro inimigo é invisível para os homens. Por isso e a que espada Paulo afiada... fala em Coríntios que querem destruir as doutrinas de Paulo, a religião quer destruir, né? Fala que Paulo é falso apóstolo. Por quê? Porque eles têm interesse nisso, né? Porque Paulo fala em 1 Coríntios, a nossa luta não é contra carne ou sangue, contra pessoas, e sim contra principado e potestade nos lugares celestiais. Entendeu? Então, nossa luta é contra o espírito maligno. E as nossas armas não são carnais, são espirituais. Oração e palavra. Tente contra ele. A situação Oração dos e palavra e amor ao próximo. O amor vence todo o pecado e toda a malignidade. O amor. Entendeu? E a verdade. O amor tem que estar acompanhado com a verdade. Não é um amor de sentimento humano. É um amor de prestar serviço em prol do próximo. Aí a pessoa fica com essa história de amor. Ah, o sentimento. Que não é só o sentimento humano. O amor é atitude, é obra. Entendeu? É fazer algo em prol do reino. Ou pregar a palavra, ou ajudar os necessitados, ou ajudar os órfãos e a viúva, ou então dar um copo de água para um sedento, ou visitar um doente e ajudar ele, ou ajudar chamar a ambulância e levar o doente para o hospital, ou alimentar um faminto. Tudo isso é obra que você vai fazer para o reino, entendeu? Cada um no seu dom. Tem uns que têm o dom de pregar a palavra, de ensinar, tem outros que têm dom de fazer canal no YouTube, outros não vai ter canal no YouTube, mas vai ajudar os necessitados, entendeu? Cada um no seu dom, irmãos. Era muito pior do que eles imaginavam. Eles haviam sido vítimas do engano de Satanás. O verdadeiro mal não vinha dos gentios, mas deles mesmos. O mundo inteiro está na mesma posição. Por isso, a batalha contra o mal deve ocorrer de forma diferente do que muitos dos contemporâneos de Jesus pensam. Jesus veio para a carta de Paulo a Éfeso fala, de Efésios fala, todos nós antes éramos filhos da mas agora que Cristo vos chamou da escuridão das trevas para a sua maravilhosa luz, agora fosse lavado, fosse regenerado, fosse purificado e fosse santificado pela fé na obra de Cristo na cruz. Entendeu? Todos nós estávamos no mesmo estado de pecadores. Só que quem aceitou Cristo, agora Deus vê como santo. Mesmo que você tropece e erre pecado vez ou outra, você não vive mais em pecado na prática contínua. Como diz carta de João. Você peca porque você escorrega. Mas quando você peca, você se entristece. Porque o Espírito que está dentro de nós se entristece. Então você vai lutar contra o pecado. Aquele que não luta contra o pecado nunca se converteu. Acha normal pecar, nunca se converteu. Mesmo que ele fala que é de Deus. É mentira. Entendeu? Porque o verdadeiro cristão, ele vai lutar contra sua vontade carnal. Para fazer isso é negar a si mesmo.
negar o seu desejo carnal para fazer a vontade do Criador. Entendeu? E por meio Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. o resto do mundo. Ele acreditava que o caminho para a felicidade era por meio de sua própria batalha contra o inimigo invisível. Então, o reino do Senhor poderia ser estabelecido na terra como no céu. Portanto, sua batalha messiânica está acontecendo em um nível totalmente diferente, e os ouvintes de Jesus acabaram de testemunhar isso. Jesus foi bem sucedido em sua batalha, e isso nos leva ao segundo detalhe: uma importante vitória já havia sido conquistada. Pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, a menos que primeiro amarre seu mestre? Só então poderá saquear a casa dele. Os demônios estavam saindo das pessoas porque Jesus já havia derrotado o príncipe delas. Ele é o homem que entrou na casa do forte, ou seja, do demônio, e o prendeu. Isso aconteceu no deserto, antes mesmo de ele começar a proclamar a vinda do reino. Após seu batismo, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para lutar contra o príncipe demônio. Foi uma batalha acirrada, pois o destino do mundo estava em jogo. O próprio Espírito de Deus levou o Yeshua. Então, tá vendo como que o Deus Pai e Deus Filho são diferentes? Eles se tornam um só em si, na mesma essência, mas são Deus Pai, Deus Filho e seu Espírito. O próprio Espírito Santo de Deus levou o próprio Yeshua para ser tentado pelo diabo, para provar que ele não iria pecar, para que ele poderia ser o Salvador do mundo. Entendeu? É isso. O demônio colocou 3 das tentações mais difíceis sobre Jesus: fome, dúvidas sobre Deus e sucesso rápido. Se o Salvador tivesse cedido a qualquer coisa, a guerra teria sido perdida para sempre, custando a vida de todos nós. Mas Jesus rebateu os ataques de Satanás, citando as Escrituras nas quais ele estava mergulhado desde criança. Era nisso que o Filho de Deus acreditava, respirava e vivia. Portanto, o maligno perdeu a batalha e teve de recuar. Depois que Jesus amarrou o homem forte, ele imediatamente começou a se apropriar ativamente de sua propriedade. Como você pode ver, o diabo vê as pessoas como suas posses. Mas o fato de o demônio ter acabado de obedecer à ordem de Cristo e imediatamente soltar sua vítima é uma prova clara de que o Salvador havia dominado o forte e estava saqueando sua casa a toda velocidade. Se falarmos claramente e não na linguagem da parábola, Jesus não estava realmente roubando. Em vez disso, ele estava tirando do ladrão, o que por lei e justiça... uma analogia para dizer que ele usou a figura de um ladrão, mas não que ele fosse o ladrão. O ladrão é Satanás. Mas ele entrou na casa do forte, que estava possuindo as pessoas com um engano, amarrou o forte, prendeu ele, e aí libertou as pessoas pela fé na palavra dele. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Ele usou uma analogia, uma parábola. Exclusivamente a ele. No que ele mesmo e mais tarde seus discípulos fizeram, Jesus viu um prenúncio de sua vitória final na verdadeira guerra a ser travada pelo Messias. É assim que o evangelista Lucas descreve o fato. Os 70 discípulos voltaram muito felizes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem quando invocamos o teu nome. Ele deu autoridade para nós, pelo nome Jesus. dele. Eu vi Satanás cair do céu com um raio. Em verdade, eu lhe dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, poder sobre todo o poder inimigo, e nada lhe fará mal. Você tem que ter temor de Deus, não do diabo. O diabo você tem que respeitar não só ele como os demônios, mas a hierarquia. Mas não que você tem que temer a ele, porque Deus, o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Você tem que ser ousado no espírito e enfrentar, como nós estamos aqui, lutando pelas armas espirituais, destruindo os enganos. Entendeu? Por isso que Satanás tem raiva de mim e de outros que falam da palavra de Deus. E ele nos ataca. Mas ele já é um derrotado. Ele já foi derrotado no dia da cruz. Aí, abre outro entendimento, ó. Muitos discutem... As forças das trevas atuaram aqui. Muitos discutem se o reinado de 1000 anos de Cristo na Terra já estabeleceu ou isso é no futuro, certo? A gente tem essas dúvidas, não só nós que estudamos a palavra, mas muitos teólogos religiosos, cada um tem um entendimento. Uns falam que o reino de 1000 anos vai se estabelecer no futuro, outros falam que ele já está estabelecido desde que Cristo veio ao mundo e estabeleceu o reino dele, mas não de uma maneira física, mas espiritual. Então,
eu não posso bater o martelo nem numa coisa nem em outra, porque é um assunto complexo. Requer um estudo mais profundo sobre isso. Eu acreditava antes que o reino do Messias, e ainda tenho dúvida, tá? Nesse requisito só, que o reino do Messias vinha no futuro, mas com esse entendimento aí, ó, já faz a gente refletir. Por quê? Porque se Yeshua prendeu o forte, que é Satanás, então peraí, e a Bíblia fala que, lá no Apocalipse, que Satanás ia ser preso por 1000 anos. Entendeu? Então aqui está falando já no livro de Mateus que Yeshua prendeu o forte. Entendeu? Então faz a gente refletir se Yeshua prendeu o forte quando ele foi crucificado e venceu os espíritos demoníacos e Satanás na cruz e fez marchar humilhados, certo? Então Jesus prendeu o forte. Então, desde que Cristo morreu e ressuscitou, o reino dele, espiritualmente falando, já estabeleceu no mundo. Só que fisicamente ainda está o sistema do Satanás. Mas quando você crê no nome do Messias, o reino de Deus está dentro de vós. Então, mediante o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, nós já estamos com o reino de Deus e nós praticamos a justiça. Então, às vezes eu pensava assim, puxa, mas muitos dizem que o reino de Deus já está espiritualmente aqui. Outros não acreditam que vai ser no futuro fisicamente. Mas eu acreditava que era no futuro. Por quê? Porque você olha ao seu redor e não habita a justiça de Deus aqui. Você está vendo justiça sendo cumprida no mundo? Não está. Tem um ponto aqui, outro ali de justiça? Tem, mas a justiça plena de Deus não tem. Ou tem? Não tem, você não vê no mundo físico. Agora, pode ser que o reino espiritual já tenha se estabelecido desde a vinda do Messias a primeira vez, e a morte e ressurreição dele, e a justiça está dentro de nós, porque nós cremos, entendeu? Então pode ser que não exista reino físico de 1000 anos na Terra. Pode ser sim que o reino do Messias já esteja estabelecido desde de quando o Cristo veio, o Messias veio, e esteja espiritualmente. Só que aí você pode questionar assim, ó, porque é lícito questionar desse jeito, tá? Você pode questionar, tá, mas de um Messias para cá passou mais de 2000 anos, concordo? Então, se passou mais de 2000 anos, o que aconteceu? Ele estabeleceu, quando ele veio, quando ele morreu na cruz, o reino espiritual, concorda? Nessa linha de interpretação, tá? Não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado. Tire o certo e o errado. Vamos analisar friamente. Então, espiritualmente, quando Cristo veio, morreu, foi crucificado e ressuscitou, ele estabeleceu o reino espiritual. Passou-se 1000 anos, certo? Satanás ficou preso durante 1000 anos. Acabou os 1000 anos do reino espiritual do Messias. Eu estou hipoteticamente analisando, né? Não estou falando que eu estou certo, que a minha interpretação está certa, tá, irmãos? Estou fazendo dando uma analogia hipotética. Então, que acontece? Acabou 1000 anos do reino espiritual de Cristo, Satanás é solto. Como a Bíblia diz que, acabando o reino de 1000 anos de Cristo, Satanás requer que é preciso que ele seja solto por mais um tempo para enganar as nações. Então, a gente já está no reino de Satanás foi solto, ele vai possuir o anticristo e vai estabelecer, vai enganar de novo as nações, certo? Através do anticristo, certo? Aí depois, quando Cristo vier pela segunda vez, vai destruir de vez o reinado do anticristo, vai lançar ele no lago do fogo do inferno, o anticristo, o falso profeta, como a Bíblia diz em Apocalipse, e depois de 1000 anos que já passaram espiritualmente, vai ser lançado também Satanás, certo? Para destruição total. Pode ser interpretado assim? Pode, mas também pode ser interpretado também que o 1000 anos ainda não estabeleceu. Espiritualmente falando, estabeleceu. Mas vai ter o reinado de 1000 anos fisicamente também no futuro. Então é uma coisa que não está certa ainda para nós. A gente vai entender conforme o tempo vai se passando, o Senhor vai revelando. Entendeu? Tem coisas que a gente ainda não entende na plenitude. Entendeu? Mas o Senhor vai nos revelar no tempo dele.
Porque a mesma palavra fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Que ele não trabalha no tempo do homem. Entendeu? Então, muita gente fala, o Senhor está demorando a voltar, ele não volta mais. Quem fala que o Senhor volta está mentindo. Não, leia 1 Pedro que você vai entender. Jesus vai voltar sim, mas no tempo dele, não é no nosso. Entendeu? E ele não marcou data para ele voltar. Quem marca a data são falsos profetas. Para poder a pessoa não crer mais na Bíblia e não esperar, não ter mais esperança de esperar o Messias. Entendeu? Mas quem está com a lamparina acesa, continua acreditando que o Messias vai voltar. E os sinais estão todos aí. Entendeu? Então a gente pode ter, resumindo, a gente não pode falar que eu estou certo, o que o outro está errado nessa interpretação de 1000 anos. Porque tanto pode o 1000 anos já ter sido estabelecido espiritualmente, e ele ter se encerrado e Satanás já ter sido solto, porque Jesus fala, vi Satanás caindo do céu como um raio, e ele desceu até vós na terra e está com muita fúria. Não parece que o Satanás já está na terra com muita fúria? Olha as coisas, olha o mundo como está. Entendeu? Então, tanto a interpretação de um reino espiritual mileniar pode estar certa, quanto também a interpretação do reino físico que pode vir no futuro. Entendeu? Isso não está totalmente claro ainda. Entende onde eu quero chegar? Então ninguém pode bater um martelo assim. O reino de 1000 anos vai ser físico. Com certeza. O reino de 1000 anos já passou, foi espiritual. Com certeza. Não dá para ter certeza plena, absoluta do reino de 1000 anos. Né? A gente, isso daí pode ser que Deus revele aqui na terra ou revele só no céu. O que a gente tem que fazer é andar com o Messias, obedecendo a sua palavra, fazer a nossa parte. Crer na obra de Cristo na cruz e deixar o Espírito Santo nos guiar para manifestar o fruto do Espírito e ser sal da terra e luz do mundo. Dar exemplo de um bom cristão na terra. É isso que a gente tem que fazer. Agora Deus, por meio de Jesus, lançou uma contraofensiva e está avançando. Porque tem coisa que a gente vai entender aqui na terra, que Deus vai nos revelar. Tem coisa que a gente só vai entender quando estiver na glória, irmãos. Não adianta. O Senhor que decide o que ele vai revelar, quando ele vai revelar, para quem ele vai revelar. Não somos nós. Mente em território inimigo. Há uma batalha decisiva pela frente e ela não deve acontecer em Roma, mas em Jerusalém, onde nos dias do Salvador estava localizado o quartel-general do inimigo da humanidade. Foi ali, numa pequena colina fora da cidade, que aconteceu. Foi na cruz que Jesus finalmente venceu o mal e estabeleceu os fundamentos do reino de Deus, declarando: está consumado. Está feito, Voltemos né? à nossa Consumado história. está Por feito. meio da segunda parábola, Jesus anuncia que está travando uma batalha contra os inimigos de Israel e de toda a humanidade, o que seus ouvintes testemunharam, e então faz uma declaração dura: quem não é comigo é contra mim, e quem não se ajunta comigo se desgasta. Há uma guerra em andamento na qual não pode haver neutralidade. Ou a pessoa se une a Jesus e luta com ele para tirar as posses de Satanás. Aí você pode falar, mas irmão, você falou que não tem guerra, que Deus não está lutando. Quem está lutando é Cristo, com os anjos do poder de Deus. Primeiro que Satanás e seus demônios já foi derrotado na cruz. Ele não foi jogado ainda no lago de fogo, ele ainda opera nesse mundo, no sistema desse mundo. Tem anjos lutando contra os demônios para salvar as almas? Tem. Não estou falando que não tem essa guerra. Eu estou falando que Satanás, Deus não está, como que eu posso falar? O Satanás, não estou falando Deus, Satanás não está lutando contra Deus, ele está lutando contra as almas. E os anjos do Senhor e o Senhor Yeshua está lutando para resgatar a nossa alma. Entendeu? E o diabo está lutando para pegar nossa alma e levar para a perdição junto com ele. Entendeu? É essa guerra que tem. Mas ele já está derrotado porque ele não pode ir contra Deus. Entendeu? Agora, precisa, mesmo ele estando derrotado, ele ainda opera, porque ele está solto no mundo. Certo? Então, ainda falta ele se concretizar a condenação. Já foi decretada a condenação, mas não foi ainda feita a condenação dele. Entendeu o que eu quero dizer? Então vai ser no tempo do Senhor. Entendeu? Então, existe uma luta pelas almas no mundo? Existe. Entendeu? Nós estamos lutando,
o Senhor está lutando, os anjos do Senhor estão lutando, entendeu? Mas o Deus Pai não está lutando, porque o diabo não pode contra ele. Ele já é um derrotado. Só está esperando o tempo certo de Deus manifestar a derrota final, que é jogar o diabo no lago do fogo, entendeu? Não sei se vocês estão, eu estou conseguindo me fazer entender. Eu sei que muito, é complicado, é difícil mesmo de entender. Eu me ponho no lugar das pessoas que não têm conhecimento total das escrituras, né? É complicado mesmo. Mas peça sabedoria a Deus que vocês aos poucos vão entendendo o que eu quero dizer. Vamos lá. Do inimigo. Mas o Salvador adverte que quem não o seguir desperdiçará sua vida e perderá tudo. É, o que ele fala, que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma. Então, muita gente tá buscando glória desse mundo, tá buscando a felicidade nesse mundo só. Mas está se esquecendo de ter intimidade com o Criador, de ler as escrituras, de orar. Aí, fala, eu não tenho tempo. Hoje em dia, o Senhor tá dando tempo para todo mundo. Ele tá movendo céus e terra para você conhecer a verdade. Ele tá usando pessoas, ele usa a internet. Quem não tem tempo de ler a Bíblia na Bíblia, o que ele faz? Tem Bíblia em áudio. Em vez de você escutar a música e ir pro seu trabalho escutando música, escuta a passagem da Bíblia. Entendeu? Hoje não tem desculpa de tempo. Você só não vai pro Senhor porque você não quer. Entendeu? E isso eu também fazia lá atrás. Porque eu vi uma passagem que falou assim, ó, o homem encontra tempo para tudo nessa vida, menos para mim. E é verdade. Aí, uma dessas palavras que me levou à conversão, que eu comecei a chorar, saiu lágrima do meu olho, porque eu estava nesse estado, eu tinha tempo para tudo, menos para Deus. Aí eu olhei para dentro de mim e vi que eu tinha que arrumar tempo para Deus. É como tá a maioria das pessoas hoje, não todas, né? Que muitas já se contaram com Cristo, né? Mas aí a pessoa usa desculpa, eu não tenho tempo. Por quê? Porque o sistema te enche de afazeres. Não que seja coisa até que são lícitas, mas você trabalha demais, você se diverte demais, tudo tem que ter equilíbrio. E você tem que colocar o reino dos céus em primeiro lugar. O que é o reino do céu? A palavra de Deus é a oração, a intimidade com o Pai. E você só tem intimidade, não é só com oração. Você tem que ter a Bíblia, os dois andam juntos. Não adianta só palavra sem oração e nem só oração sem palavra. Entendeu? Para ter intimidade com Deus tem que ter os dois. E você tem que pôr a sua comunhão com o Pai e o Filho em primeiro lugar do que tudo na face da terra. Entendeu? Mas como o sistema te dá todo tipo de diversão, de trabalho, de obrigações para você não ter tempo de ir para a palavra, o que você tem que fazer? Você tem que entregar a vida para Jesus e fazer que Deus mova tempo para você. Se ele fez para mim, não vai fazer para vocês? Se você tiver fé verdadeira? Não é. É só se a pessoa não quiser mesmo. É uma pergunta com a qual começamos nosso vídeo de hoje. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não é perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. O que é blasfêmia contra o Espírito? E por que é um pecado que não pode ser perdoado neste mundo ou no mundo vindouro? Antes de responder, vamos enfatizar o seguinte. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem falso profeta que fala que nos dias de hoje você não tem como cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra mentira, outra heresia. Porque acabou de falar aí, ó. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse tempo, nem no mundo vindouro, no futuro. Entendeu? E a blasfêmia contra o Espírito Santo, acabei de falar no outro vídeo. Não é só você falar contra o Espírito Santo, atribuir o Espírito Santo obra que é do demônio, ou atribuir obra do demônio ao Espírito Santo, como faz algumas religiões, que fica rodopiando e dando cambalhota falando que é a ação do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Mas tem a blasfêmia de você negar a obra de Cristo na cruz. Isso também é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus é o Espírito Santo. Sem você acreditar na ação do Espírito Santo, na obra de Cristo na cruz, você não é convertido. Então você é condenado, porque a Bíblia fala, quem não crê, todo aquele que crê na palavra, todo aquele que crê no meu Pai e crê em mim,
naquele que o Pai enviou e crê nas minhas palavras, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas quem não crê já está condenado. Foi que Jesus e Yeshua falou. O retorno do Senhor deve ser acompanhada por uma renovação de seu relacionamento com seu povo. Jeremias escreve: Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não mais ensinarão uns aos outros e dirão, conhece o Senhor. Não mais ensinarão, porque vós tem a unção do santo, diz a carta de João. Isaías e Jeremias falam a mesma coisa. Não mais ensinarão. Você vai só ensinar a pessoa, orientar ela no começo. Depois ela vai andar com a própria perna. Se ela for para a Bíblia, ela pede a sabedoria do Espírito Santo ao Criador. Está escrito em Tiago. Ele não lança em rosto e dá a todo que pede com fé. Certo? E aí, você não vai precisar que ninguém te ensine. Que a unção do Espírito te ensina tudo. Aí, olha o que ele falou aqui, ó. Não precisa que ninguém te ensine. Todos me conhecerão, desde o menor porque até o maior. Porque vai escrever a lei de Deus nos nossos corações. A partir do momento que você coloca a fé na obra de Cristo, Deus escreve a aliança dele. Não é que você não tem que estudar a Bíblia, entenda. Lógico que precisa estudar as escrituras. Não, Deus escreveu a lei no meu coração, então não preciso ler a Bíblia. Não, ele vai escrever os ensinos no seu coração, mas ele vai usar a palavra para ela entrar dentro de você e permanecer e você ter sede dela. E ela vai te guiar para a vontade do Criador. Não é porque ele escreveu no seu coração que você não precisa ler a Bíblia. Não é isso, gente. Muitos usam isso. Porque, que nem a congregação cristã, o que ela fala? Não precisa ler muito a Bíblia, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele fala assim que você só pode ler as Escrituras conduzido por um pastor da congregação dele. Mentira! Quando o termo letra mata, mas o Espírito vivifica, está falando das obras da lei. A lei está escrita em tábua, a lei de Moisés, que ela teve o seu propósito, mas ela ficou caduca. A nova aliança é a realidade. Então, por isso que ele falou, a letra da lei do Antigo Testamento virou espírito, ela veio para ser espírito de vida, mas ela virou espírito de morte. A nova aliança é espírito de vida, vivificante. Por isso que ele falou, a letra da lei mata, mas o espírito da graça vivifica. Não é que você não tem que ler a Bíblia. Aí eles manipulam e falam que você não tem que ler a Bíblia. Mentira! Isso é mentira do diabo. Porque perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Na véspera do cativeiro babilônico, no qual os israelitas haviam caído por causa de suas iniquidades, Deus lhes prometeu que um dia os libertaria, os devolveria à sua terra natal e perdoaria todos os seus pecados anteriores. Então, ele renovará sua aliança com eles. Olhando para a sua situação miserável e lembrando-se do passado glorioso sob David e Salomão, muitos judeus perceberam que esta profecia não tinha sido cumprida e o seu cativeiro continuou. Eles ainda vivem nos pecados que os separam de Deus. Mas Jesus estava firmemente convencido de que através dele, da sua pregação do reino e dos sinais que demonstravam o poder desse reino, Deus está agora realizando a tão esperada renovação da aliança em Israel, libertando o povo de seus pecados e restaurando seu relacionamento com ele mesmo. Por exemplo, veja estes textos. Jesus disse ao paralítico, não tenha medo, meu jovem, seus pecados estão perdoados. A ela ele disse, seus pecados estão perdoados. Então, os que estavam com ele começaram a dizer entre si, quem é este que até os pecados podem ser perdoados? Alguns mestres da Torá ficaram indignados com o fato de Jesus estar tomando a liberdade de perdoar pecados, um direito que pertence somente a Deus. Mas muitas pessoas, observando os eventos que envolviam o pregador de Nazaré, perceberam que algo extraordinário estava acontecendo e que Deus estava começando a trabalhar de uma maneira especial em Israel. Parece que os prometidos tempos melhores finalmente chegaram. Voltando às palavras de blasfêmia contra o Espírito, ditas pelos fariseus quando acusaram Jesus de se associar a Beelzebu, é evidente o significado que elas têm. O Salvador os adverte de que estão cortando a árvore em que estão sentados. Sim, ele diz, minha identidade pode ser duvidada por alguns e, portanto, toda calúnia e blasfêmia contra mim podem ser perdoadas.
O Senhor sabe muito bem que uma pessoa pode dizer essas coisas por ignorância própria, por tolice própria ou por coação de outros, e mais tarde essa pessoa pode muito bem mudar de ideia. Exatamente. Mas as obras do Espírito, Quando continuou tiver vida, Salvador, tem que estou esperança. realizando diante de Depois de seus morrer, olhos, que não acabou. podem ser chamadas de obras de Satanás, pois Deus os visitou pessoalmente e a prometida renovação do convênio está sendo realizada agora mesmo. Ao se recusarem a aceitar os atos de Deus, os fariseus se excluíram do perdão dos pecados que vem por meio de Jesus. Portanto, Exatamente, eles também não entrarão no reino. Por isso que o Se Messias você falou se que eles são recusar a filhos de comer o fruto da Satanás. árvore da Ele vida, recusou o chamando-a Espírito, de árvore a obra da do morte, Espírito Santo, você se privará dos para se dons de Deus converterem. e morrerá. Blasfemar contra o Espírito Santo não é apenas dizer algumas palavras fatídicas, mas fechar completamente o acesso do coração à influência de Deus. Os fariseus Exatamente. haviam rejeitado Jesus anteriormente e até conspiraram para matá-lo. Portanto, no momento dessa conversa, eles já haviam fechado seus corações à influência do Espírito, condenando-se à perdição. O processo de Por endurecimento isso que o completo Senhor do falou, coração minhas humano palavras não entram em vós. Vós sois filho do diabo. Porque vós não credes na minha palavra, que é espírito de vida. normalmente não acontece de uma só vez, mas gradualmente. Por exemplo, os fariseus tiveram muitas oportunidades de ver Jesus como o Messias prometido e a encarnação do próprio Deus. Mas, vez após vez, ao rejeitarem a luz do Senhor, sua percepção espiritual foi se apagando cada vez mais, até que se afundaram na escuridão diabólica da desesperança. Foi uma rejeição deliberada do Espírito, pois eles sabiam claramente que somente Deus poderia fazer o que Jesus fez, e ainda assim foram contra seu próprio entendimento, chamando o bem de mal. Eles colocaram um muro impenetrável entre si e o Pai Celestial. Em nossos dias, Deus também envia luz às pessoas por meio da Bíblia, de Olá, seus ministros tá vendo? e da Quem influência recusa- direta do Espírito Santo. Ele faz isso para nos salvar, para nos tornar melhores, para nos ajudar a corrigir nossos erros. Mas se essa luz for conscientemente rejeitada, nossa percepção espiritual ficará embotada e será cada vez mais difícil discernir a voz de Deus. Tudo termina em trevas impenetráveis, que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia nos assegura que Deus perdoa todo pecador que se aproxima dele em sincero arrependimento. Por meio do profeta Isaías, Deus diz: em sincero arrependimento, não por interesse em bens materiais, mas querer salvar sua alma. E não só por medo de ir para a condenação do lago do fogo, mas por amor a Cristo, porque Ele deu a vida por nós, Ele nos amou primeiro e se deu a si mesmo para pagar nossos pecados. Quando você entende a profundidade disso, você por amor entrega a vida a Ele, por amor, não só por medo de ir para o inferno, entendeu? Diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei limpos, brancos como a neve, e ainda que sejam como o sangue negro, eu os lavarei, brancos como a lã. O único pecado que não pode ser perdoado por Deus é aquele do qual a pessoa não consegue ou não quer se arrepender. Portanto, amigo, se você está preocupado hoje com o fato de ter cometido muitos pecados, se está preocupado com o fato de ter Aonde ultrapassado abundou a o linha... pecado, superabundou a graça e a misericórdia do Criador. Se você se render a Ele de todo o coração, Ele te perdoa. Todos nós fizemos pecados terríveis na vida, uns maiores, outros menores. Alguns cometeram coisas... Paulo mandou cristão para a morte, irmão, se converteu. Muitos romanos matou até criança e se converteu. Agora, você pode mentir, não matar criança, não matar, não mandar ninguém para a morte, não assassinar, não roubar. Mas se você mentir, invejar e não se arrepender, não é o tamanho do pecado que te leva para a condenação. É o fato de você não querer se arrepender. É isso, entendeu? E outros fatos que é mentiroso também, é a pessoa falar que você lê a Bíblia demais, você vai ficar louco. Vai nessa história. Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Está escrito em 1 Coríntios, vê lá. Né? A sabedoria de Deus para os incrédulos é loucura. E a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Entendeu? Então é isso aí, ó. O vídeo termina aqui, tá? Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badalhe o sininho de todas, né?
Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Por favor, deixa o like se concordou, compartilhe o vídeo para chegar mais entendimento, mais verdades, mais conhecimento às pessoas, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, amo todos vocês no Senhor Yeshua HaMashiach. Fui!